Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. No episódio anterior, Ira voltou para a cabana e tomou um remédio que o médico lhe recomendou. Ela então se deitou um pouco para descansar e acabou sonhando com Orhun. No episódio de hoje, Ira se levanta e fica muito nervosa por ter sonhado com Orhun e começa a dizer para si mesma que ela não pode ter esses tipos de sonho e diz para si mesma que isso não pode acontecer. Ira então decide fazer uma oração. Ira estende um tapete na cabana. Ira então começa a fazer uma oração. Ira então diz: Alá, por favor, tire tudo sobre ele de mim. Eu estou te implorando. Vou mantê-lo longe de mim. Farei o que eu puder para conseguir tirá-lo da minha mente e para tirá-lo da vida de minha filha. Mas preciso que você me ajude. Por favor, eu preciso ter paz de espírito. Ira então continua fazendo sua oração. Enquanto isso, Askis está conversando com Gurbus. Ele está contando para Gurbus que o senhor que o esfaqueou na rua seguiu Elif até a casa dela e diz para Gurbus que ele mobilizou o senhor e que agora ele precisa dar um fim no rapaz. Gurbus então pergunta para Askis se Elif não atraiu o rapaz até lá. Nesse momento, Askis começa a se lembrar do momento em que acabou vendo Elif sem o hijab. Askis então volta de seus pensamentos e Gurbus está chamando ele no telefone, pois Askis ficou um tempo sem responder. Gurbus então diz para Askis que um funcionário vai ajudá-lo com esse caso. Eles então encerram a ligação e Askis olha para a porta do quarto de Elif. Enquanto isso, Elif está andando de um lado para o outro. Ela está muito nervosa pelo fato de Askis ter visto ela sem o hijab. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório muito triste, pois ele não sabe o motivo pelo qual Ira foi tão agressiva com ele enquanto ele estava brincando com Sarah no jardim. Orhun então começa a se lembrar do momento em que levou Sarah e Ira para pescar. E os três passaram bons momentos juntos. Orhun então volta de seus pensamentos. Ele então começa a se lembrar do momento em que Ira foi dura com ele no jardim, mandando ele se afastar dela e de Sarah. Orhun está muito triste. Ele então decide sair um pouco do escritório. Orhun então ia descer as escadas e nesse momento Ira está subindo as escadas completamente distraída, arrumando algo em seu uniforme. Eles então acabam trombando de frente um com o outro. Os dois então começam a se olhar intensamente, até que Ira quase cai para trás da escada. Orhun então segura Ira, e os dois novamente continuam se olhando, só que dessa vez estão mais próximos, pois Orhun está segurando Ira nos braços. Ira então se afasta de Orhun. Orhun então pede desculpas para Ira. Ira sai da escada sem dizer nada para Orhun. Orhun então continua descendo as escadas e Ira vai em direção à cozinha. Ela acaba passando pela sala onde Zerrin está. Ira cumprimenta Zerrin, mas Zerrin não cumprimenta a Ira. Ira então entra na cozinha. Zerrin então começa a se lembrar das palavras de Taskin, dizendo para ela por telefone que Yekta era infértil e não pode ter filhos. Zerrin então volta de seus pensamentos e diz para si mesma que se Yekta não pode ter filhos, então Orhun pode ser o pai de Sarah. Zerrin então diz para si mesma que para isso acontecer, Sarah precisaria ter pelo menos 5 anos. Zerrin então começa a dizer para si mesma que ela precisa descobrir a data de nascimento de Sarah. Sultana vem avisar Zerrin que a Fifi irá demorar, pois está ocupada no momento. Zerrin então agradece Sultana por ter vindo lhe avisar. Sultana ia sair da sala, mas Zerrin pergunta para Sultana se ela sabe o que Sarah vai querer de aniversário, pois o aniversário da menina é daqui 2 dias. Orhun, que estava passando pelo corredor, acabou escutando a conversa das duas. Orhun então pergunta para Zerrin como ela sabe a data de aniversário de Sarah. Zerrin ficou em choque e por um momento ficou em silêncio, até que ela diz para Orhun que conversou com Ira sobre isso há alguns dias atrás e que na ocasião Ira lhe contou. Orhun então vai embora. Enquanto isso, Elif continua trancada em seu quarto, muito nervosa pelo fato de Askis ter visto ela sem o hijab. Enquanto isso, Askis também está nervoso. Ele está andando de um lado para o outro na sala da casa de Elif e também fica se lembrando do momento em que viu Elif sem o hijab. Elif então se levanta e pensa em sair do quarto, porém Elif acabou batendo a cabeça na parede no momento em que Askis começou a lutar contra o senhor que o esfaqueou. Elif então coloca a mão na cabeça, pois está sentindo uma forte dor na cabeça. Após alguns segundos, Elif decide sair do quarto. Ela então diz para si mesma: coragem, Elif, vamos. Elif então sai do quarto.
Elif então se aproxima de Azix e diz para Azix que ela não sabia que estava sendo seguida. Azix então diz para Elif que eles foram expostos por culpa dela e diz para Elif que foi ela quem causou tudo aquilo. Azix então sai do local e vai até o banheiro. Ele chega no banheiro e começa a lavar o rosto. Azix aparentemente não gostou de ter brigado com Elif, mas não tenho certeza não. Mas aparentemente ele não gostou. Azix começa a se olhar no espelho e começa a se lembrar do momento em que viu Elif sem o hijab. A imagem de Elif sem o hijab não sai da cabeça dele. Elif continua na sala. Após alguns segundos, Azix chega no local e se senta no sofá com um copo de água. Elif acaba percebendo que a ferida de Azix nas costas está vazando sangue. Enquanto isso, Ira está na cozinha com Berrier. Ira terminou o café de Orhun. Ira então pergunta para Berrier se ela precisa de ajuda. Ira está perguntando isso, pois Berrier colocou a mão nas costas, como se estivesse sentindo dor. Berrier diz para Ira que ela não deve se preocupar com ela, pois ela está bem. Nesse momento, Sultana chega na cozinha e diz para Ira que Orhun está chamando ela para conversar em seu escritório. Ira então pega o café de Orhun e vai para o escritório para conversar com ele. Ira então coloca o café em cima da mesa de Orhun. Ela então olha para Orhun e diz: "Você queria falar comigo?" Orhun então diz: "Fiquei sabendo que o aniversário de Sara está próximo. É daqui 2 dias, certo?" Ira então pergunta para Orhun como ele sabe disso. Orhun então conta para Ira que Zerrin acabou de lhe contar. Ira então diz para si mesma em pensamento: como Zerrin descobriu que o aniversário de Sara é daqui 2 dias? Orhun então diz para Ira que ela pode fazer uma festa para Sara se ela quiser, e diz para Ira que ela tem a permissão dele, e diz para Ira que ela deve tirar o dia de folga para ela passar o dia do aniversário de Sara com Sara. Ira então olha muito nervosa para Orhun e diz para Orhun que não há necessidade de nada disso. Ira se despede rapidamente de Orhun e sai do local o mais rápido possível. Orhun então fica sem entender a atitude de Ira. Enquanto isso, Gurbuz está conversando com Azix. Na sala da casa de Elif, Gurbuz está dizendo para Azix que Elif trouxe o bandido para a casa dela porque quis. Azix não quer acreditar nisso e diz para Gurbuz que Elif não tem nada a ver com isso. Azix acredita de verdade que Elif não tem nada a ver com isso e diz para Gurbuz que Elif não teve nada a ver com isso e diz para Gurbuz que o bandido seguiu Elif sem que ela soubesse que estava sendo seguida. Gurbuz então diz para Azix que ele deve ir se esconder na casa do tio Mehmet por enquanto, pois o esconderijo na casa de Elif foi descoberto. Enquanto isso, Ira está na cozinha fazendo um café para Zerrin e Afif que estão conversando na sala da mansão. Ira começa a se lembrar do momento em que Zerrin veio conversar com ela no jardim e começou a perguntar sobre Sara, e começou a perguntar sobre o passado dela, e começou a perguntar sobre o relacionamento dela e de Ekta, e também do momento em que ela se separou de Orhun, quando Orhun foi preso. Há 6 anos atrás, Ira volta de seus pensamentos. Ira está muito intrigada com o fato de Zerrin saber a data de aniversário de Sara. Ira então termina de fazer o café e coloca ele na bandeja. Ira então diz para si mesma: o que essa mulher quer comigo e com Sara? Como ela sabe a data de nascimento de Sara? Ira então vai até a sala da mansão servir o café para Afif, Zerrin e Zumut. Ira então começa a servir o café para elas e começa a prestar atenção na ideia de Zerrin para arrecadar mais fundos para a associação. Zerrin deu a ideia de promover um evento social para funcionários de famílias ricas e esses funcionários devem levar seus filhos para uma grande festa e na ocasião eles vão conseguir arrecadar fundos para a associação. Ira começa a prestar atenção na conversa, até que Afif manda Ira voltar ao seu trabalho. Ira então sai do local. Enquanto isso, Elif fez uma comida para Azix. Eles estão sentados na mesa. Azix então começa a comer. Elif então se levanta da mesa para pegar o sal. Assim que ela se levanta, ela acaba sentindo uma forte dor na cabeça. Elif pega o sal e coloca na mesa e se senta novamente. Ela então fica um pouco pensativa e após alguns segundos ela decide pegar água em uma jarra que estava sob a mesa. Porém, Azix teve a mesma ideia e as mãos dos dois acabam se tocando. Elif retira sua mão. Azix então pega a garrafa de água. Ele coloca a água no copo e toma, e depois bate o copo sobre a mesa, assustando Elif. Azix então olha para Elif e diz: por que você veio na sua casa sem avisar que vinha? Elif então diz para Azix que ela
foi até a casa, pois queria lhe pedir desculpas, pois na noite anterior ela acabou passando do ponto ao falar sobre a mãe dele. Askis então recebe uma ligação de Gurbus e Elif começa a retirar a mesa. Enquanto isso, Ira volta para a cozinha e começa a organizar as coisas do café que ela acabou de servir na sala da mansão. Nesse momento, Sultana chega e entrega para Ira um envelope. Ira pergunta para Sultana o que tem no envelope. Sultana diz para Ira que o Sr. Orhon mandou entregar para ela o salário do mês. Ira então abre o envelope e nele tem muito dinheiro. Enquanto isso, Elif está fazendo uma mala de roupas para ela, pois ela não vai mais voltar para sua casa. Após um tempo, Askis vem bater na porta e manda Elif se apressar, pois eles precisam ir embora. Elif então diz para Askis que só falta pegar a planta de sua mãe, mas Askis não deixa a garota buscar a planta e leva a garota à força embora dali. Ira vai conversar com Orhon e coloca em cima da mesa dele uma quantia em dinheiro. Ira diz para Orhon que aquela quantia em dinheiro é referente aos dias que ela ficou sem trabalhar. Orhon diz para Ira que ela sofreu um acidente de trabalho e que, portanto, ele precisa realizar o pagamento integral do mês para ela. Ira então diz para Orhon que ela não tem interesse em ficar com o dinheiro que não lhe pertence. Orhon então diz para Ira que um dia que ela não quer na prisão vale 1000 anos. Ira então diz para Orhon que ela sabe muito bem o que significa um dia valer por 1000 anos e diz para Orhon que ela passou por dias muito ruins no passado e que pode ser comparado a estar com uma pedra em seu corpo enquanto você é jogado no mar. Ira então diz para Orhon que não vai aceitar dinheiro que não lhe pertence. Orhon então se cansa da discussão. Ele então vai embora, mas não pega o dinheiro que Ira colocou em cima da mesa. Enquanto isso, Askis e Elif chegam na casa do tio Mahemet, pois eles vão ficar ali agora para se esconder dos inimigos de Gurbus. Askis então mostra para Elif o galpão de carvão que fica ao lado da casa, um lugar escuro e horrível. Askis diz para Elif que é lá que ela vai ficar. Elif então começa a ir em direção ao galpão. Ela então leva a mão à cabeça, pois a sua cabeça ainda dói bastante, pois ela bateu a cabeça quando Askis estava lutando com o bandido inimigo de Gurbus. Após alguns segundos, Arif sai de dentro da casa e Susan também. Eles vão ao encontro de Askis, que ainda está no jardim. Arif fica muito feliz em ver Askis. Enquanto isso, Orhon está andando pelo jardim e começa a se lembrar das palavras que Ira lhe disse no jardim, mandando ela se afastar dela e de Sara. Orhon então acaba escutando uma conversa entre Sara e Pondes. Sara diz para Pondes que o aniversário dela é dentro de 2 dias e que ela não contou a ninguém qual o presente de aniversário ela gostaria de ganhar. E diz para Pondes que somente seu pai sabe o que ela quer de aniversário. Enquanto isso, Ira está na cozinha limpando a bancada. Ira então diz para si mesma em pensamento que ela vai suportar tudo o que está acontecendo com ela para que sua filha esteja segura. Ira então diz para si mesma como aquela mulher descobriu o aniversário de Sara. Nesse momento, Sultana chega no local. Ira pergunta para Sultana se a senhora Fifi tem mais algum pedido. Sultana diz para Ira que a Fifi não está na mansão e que saiu com Zerrin e Zimuth. Sultana então diz para Ira que Orhon mandou ela ir ajudar Rashed a desfazer o canteirinho de areia que ele tinha mandado Rashed construir para Sara. Enquanto isso, Elif entra no galpão de carvão. O lugar é realmente muito horrível. Elif então começa a se lembrar do momento em que o bandido inimigo de Gurbus fez ela de refém e ia atirar em Askis. Mas no momento, Askis acordou e começou a lutar com o Senhor, e o Senhor acabou a empurrando, e ela caiu batendo a cabeça na parede. Elif volta de seus pensamentos e começa a se lembrar do momento em que Askis a viu sem o hijab. Elif volta de seus pensamentos e coloca sua mala sobre uma mesinha, sei lá o que é isso. Elif então leva a mão à cabeça e está se sentindo mal. Ela então começa a olhar as suas malas, procurando alguma coisa para aliviar a dor de sua cabeça. Enquanto isso, Askis continua conversando com Susan e Arif no quintal da casa. Susan diz para Askis que estava muito preocupada com ele e diz para o rapaz que está muito feliz de ver ele ali. Susan olha bravo para o galpão de carvão e diz para Askis que tudo de ruim está acontecendo com eles por culpa de Elif. Askis então diz para Susan que agora tudo vai ficar bem, pois ele já está ali com eles. Eles então decidem entrar na casa, pois Susan vai servir um café para eles.
Enquanto isso, Ira está com Rached, retirando toda a areia do canteirinho que Orhun tinha mandado Rached construir para Sara. Rached começa a mandar Ira se apressar, pois Ira está demorando muito para colocar a areia nos sacos de lixo. Ira então se abaixa por um momento, pois sentiu uma dor na costela. Ela então começa a se lembrar do momento em que Orhun lhe perguntou sobre o aniversário de Sara. Ira então diz para si mesma em pensamento como aquela mulher descobriu o aniversário de Sara. Ira diz para si mesma que se ela quer saber como Zerrin descobriu o aniversário de Sara, ela precisa perguntar pessoalmente a Zerrin. Ira então decide confrontar Zerrin. Ira diz para Rached que vai ir embora. Nesse momento, Rached pega um saco de areia e o levanta, mas o saco estava rasgado. A areia então cai toda no chão. Rached então chama Ira de volta, pois a areia que estava no saco acabou caindo toda no chão. Ira então volta para ajudar Rached a colocar a areia novamente em um outro saco. Enquanto isso, Askis está com Arif e Susan na sala da casa do tio Mehmet. Askis então pergunta para Susan se Elif comeu. Susan conta para Askis que Elif está fingindo estar doente para que eles não fiquem bravos com ela por ela ter levado o bandido para o esconderijo que ficava na casa dela. Askis não pensa duas vezes, ele se levanta e vai até o galpão de carvão para ver como Elif está. Assim que ele chega, ele hesita em abrir a porta. Enquanto isso, Elif está dentro do galpão procurando alguma coisa, pois ela quer ver como está o seu rosto, pois ela acredita que bateu a cabeça. Nesse momento, Askis chega no local. Enquanto isso, Ira continua ajudando Rached a colocar novamente a areia em um outro saco. Ira então diz para Rached que já o ajudou o suficiente e diz para Rached que ela precisa entrar, pois tem outra coisa para fazer. Ira então vai embora. Rached então começa a reclamar, dizendo que Ira se acha uma funcionária com privilégios e diz para si mesmo que Ira é preguiçosa e deixou todo o trabalho para ele fazer sozinho. Enquanto isso, Zerrin está saindo da mansão. Ela recebe uma ligação de Task, seu investigador. Task está dizendo para Zerrin que ele ainda não conseguiu encontrar nenhuma informação que prove que Orhun é pai de Sara. Zerrin então começa a dizer para Task que ele precisa investigar melhor e que ele precisa ver em algum documento do hospital de quando Sara nasceu, pois ela tem certeza que Orhun Dermihal é o pai de Sara. Nesse momento, Ira, que estava indo conversar com Zerrin para perguntar como ela sabia da data de aniversário de Sara, acaba escutando tudo. Ira então fica chocada, pois descobriu que Zerrin já sabe que Orhun é pai de Sara. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.